Continuando com as alachot de Tefilá, a gente está agora no Kaddish feito entre o Psukei de Zimra e as brachot do Kriyat Shema. Fala que Tzurchan Aruch na Alacha Vav, Yesh Omrim she'im tzrichim lamod b'Kaddish. אך כל קדיש שתפסו בעמידה, כגון אחר הלל, יש לעמוד בו עד לאחר המנהי שמי רבה. Tem quem diga que não é necessário ficar de pé na hora do Kadish. Se a pessoa estava sentada fazendo o Psuke de Zimra, ou ela estava sentada estudando dentro da sinagoga e ouve o Kadish, não é necessário levantar. Não precisa. A não ser que seja um Kadish shetafso be'amidah, um Kadish que pegou a pessoa de pé. Por exemplo, como ele traz aqui, no Alel. Logo depois do Alel, tem um Kadish. O Alel, ele é feito completamente de pé. Durante o Alel a gente fica de pé e logo depois tem um Kadish. Então essa pessoa que estava fazendo o Alel e logo depois tem um Kadish, a priori, esse é um Kadish que ele é continuação da Tefilá de Alel. Já que a pessoa estava de pé no momento em que vai começar o Alel, ele deve continuar de pé. Agora, esse é o principal costume Sfaradi, certo? A gente vai ver em breve, ele vai trazer o costume Ashkenazi, de sim ficar em pé do Kadish, mas o costume Sfaradi é que não se fica em pé no Kadish, a não ser que seja um tipo de Kadish que é chamado Shetfaso Ba'amidah, que o Kadish pegou a pessoa enquanto ele estava de pé. Salvo um único Kadish, o Kadish de sexta-feira à noite, depois do Kabbalat Shabbat, sexta-feira à noite, antes da Tfilá, de Leil Shabbat, al pi a Kabbalah, mesmo os faradim ficam de pé. Mas de forma geral, os faradim não ficam de pé, a não ser que seja um Kadish que pegou a pessoa de pé. O que acontece às vezes é que logo que a pessoa vai ver que vai ter um Kadish, que o Hazan está chegando numa parte em que tem um Kadish, ele justamente estava de pé naquele momento, ele senta correndo para ficar de pé durante o Kadish. Isso o Rav Ovadia escreve que não é certo fazer. Embora realmente na linguagem da Halachá está escrito Kadish shetafso ba'amidah, um Kadish que pegou a pessoa de pé, e parece que ele estava desprevenido, ele estava de pé e justo começou o Kadish, então ele não pode sentar, mas a verdade é que qualquer Kadish que logo antes de começar, se a pessoa estava de pé naquele momento, ele deve se manter de pé, não é para sair correndo para sentar, só para ficar sentado durante o Kadish. E a obrigação de ficar em pé no Kadish é até a parte onde tem o Errei, Shemei, Rabá, Mevarach e etc. Vejam, Shesh Lamod Tamid, e tem quem diga que não, sempre durante o Kadish deve-se ficar de pé, Le Kadish, Le Shadavar Shebe Kedushá. Da mesma forma que outras coisas de Kedushá, como na Kadishah, que tem durante a Amidah, deve-se ficar de pé, assim também com relação ao Kadish. Esse é o costume Ashkenazi, realmente, de estar sempre de pé no Kadish. A gente tem que aprender de Eglon Melech Moav. Eglon era um dos reis do povo de Moab, que ficava ao leste de Eretz Israel. Tiveram muitas guerras, eles subjugaram o povo judeu durante muito tempo. Dertiv está escrito com relação a ele o seguinte: Veud ba'elav vegomer, vayomer Eud var Elokim li elecha vayakom el hakiseh. E aparece uma das histórias que aparece no Tanakh, quando Eud ben Gerá, um dos shoftim, um dos juízes de Am Israel, decidiu matar Eglon. Ele queria se encontrar com Eglon pessoalmente, somente eles sozinhos. Então Ehud chegou com um grupo de pessoas trazendo um presente para Eglon, e para que todo mundo fosse embora e Eglon tirasse de dentro, tirasse do palácio, do lugar onde eles estavam, do salão onde eles estavam, todas as pessoas, tanto os Ehudim quanto os seguranças dele, Ehud fala para Eglon que ele tem Dvar Elokim li elecha, Kadosh Baruch Hu me falou algo para dizer a você, somente a você, que ninguém mais ouça. Então Eglon manda todo mundo sair, fica na sala somente Ehud e Eglon, e quando Ehud vai contar para ele o que Eglon acredita ser Dvar Elokim, a palavra de Kadosh Baruch Hu, ele levanta da cadeira para ouvir. Então a gente vê que mesmo Eglon, que era um rei, não um bom rei, um rei Rashá, de outro povo, do povo de Moab, ele ficou de pé. O Eglon Melech Moab Shael Veda Kochavim Kam Lidvar Hashem, do mesmo jeito que se Eglon, que ele era o Ved Kochavim, ele era idólatra, ele ficou de pé para ouvir Dvar Hashem, Kol Sheken Anachnu Amo, Vechen Yesh Lachmir, mais ainda nós, o povo de Akadosh Baruch Hu, devemos fazer também. Então na hora que se fala o Kadish, que é alguma coisa de Kedushá, que o nome de Hashem está sendo santificado, devemos também ficar de pé. Esse é o costume Ashkenazi. Então, o costume Ashkenazi é ficar de pé durante o Kadish. O costume Sfaradi é ficar sentado de pé durante o Kadish. Ficar sentado, desculpa, durante o Kadish, a não ser que seja um Kadish que é feito logo no momento em que a pessoa estava de pé. Então, se a pessoa está de pé e vai começar o Kadish, não deve se sentar mesmo os Faradim. O único Kadish no qual os Faradim costumam sim levantar, propositalmente levantar, é o Kadish antes da Tfilah de Arvit de Shabbat. Alachá Zayin.
אם אין תשעה שומעים לשליח ציבור, לא יאמר כלל קדיש, כי כל דבר שבקדושין אומרים בפחות מ10, דהיינו אחד אומר ותשעה שומעים. Se não tem 10 pessoas ouvindo o shaliach tzibur, não se faz o kadish. Para que possa ser dito o kadish, precisa ter 10 pessoas para ter minyan, e precisa ter um minyan de pessoas ouvindo, ou seja, tem que ter 9 pessoas ouvindo e o Hazan, que ele é o 10º. Sim, o Hazan também conta como uma das pessoas do minyan, não precisa que tenha 11, o Hazan que vai fazer o Kadish mais 10 ouvindo, é suficiente que tenha 9, porque o número 10 para o minyan engloba o Shaliach Tzibur, o Hazan. Porém, precisa que as pessoas estejam ouvindo, prestando atenção. Então, se tem alguém dormindo, por exemplo, como ele vai trazer embaixo, se tem alguém dormindo, não conta. Eu preciso de 10 pessoas acordadas, conscientes na tefilá. ומכל מקום, אם אחד מ10 מתפלל תפילת 18, אף על פי שאינו יכול לענות אם הם מצטרף, הוא עדין ל2, 3 ו4. כל שנשאר רוב שעונים, אין המיעוט מעכב. Eu preciso de 10 pessoas ouvindo, mesmo que não tenha 10 pessoas respondendo. Ou seja, se eu tenho aqui dentro da sinagoga 10 pessoas, o Hazan e mais 9. Desses 9 que estão lá ouvindo, 3, 4 estão fazendo Amidá, por exemplo, eles não vão poder responder o Kadish. Já que eles são somente 4, a maioria do Minyan está prestando atenção e respondendo o Kadish, inclusive o Hazan que está fazendo o Kadish em si. Se só tem 4 pessoas que por algum motivo não podem responder, eles estão conscientes, eles estão ouvindo, mas eles não podem responder, ainda assim é considerado Minyan e o Kadish pode ser dito. אבל אם אחד מהם ישן, צריכים להקיצו, כי הישן אינו מצטרף ל10. Mas se uma das 10 pessoas estiver dormindo, ele não se junta, ele não é contado entre as 10 pessoas, e aí realmente tem que acordar ele, se ele é um dos 10, para que ele ouça também o Kadish. Isso é válido principalmente para o Kadish que a gente está falando agora e outros Kadishim que tem durante a Tefilá. Mas tem alguns Kadishim específicos, como o Kadish Titkabal, que a gente pede para que a Tefilá seja aceita, que se na hora da Tefilá tinham 10, na hora da Amidá tinham 10 pessoas, dá para fazer esse Kadish também, de forma, tem que tratar cada Kadish por si só, mas de forma geral, a maioria dos Kadishim só se faz se tiverem 10 pessoas ouvindo, mesmo que somente a maioria possa responder, 6 de 10 é permitido fazer o Kadish. Alakha Het, לאחר שאמר שליח ציבור חתיק הקדיש, אומר בקול רם ברכו את השם המבורך. Depois que o Shaliach Tzibur, o Hazan, fez o Kadish, quando acabou o Psuket Zimra, tem Psuket Zimra, Ishtabach Kadish, ele fala, Barechu et Hashem amevorach, louvem, engrandeçam a Kadosh Baruch Hu, ve Tzibur onim, Baruch Hashem amevorach leolam vaed. O Tzibur realmente louva a Kadosh Baruch Hu. O Hazan fala, Barechu et Hashem, é uma linguagem de mandamento, um tzivui, louvem Hashem, e o Tzibur fala, Baruch Hashem amevorach leolam vaed. Já que o Tzibur está falando, ושליח ציבור חוזר ואומר גם כן, ברוך השם מברך לעולם ועד, שלא יוציא את עצמו מן הכלל, שאומר להם ברכו ואינו מברך. Também o Shaliach Tzibur deve repetir juntamente com as pessoas Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed. Geralmente ele faz isso um pouquinho depois, mas ele também tem que falar essa frase para não parecer que ele está se excluindo. Ele fala para todo mundo, pessoal, vamos todo mundo agora Levarech et Hashem, vamos todo mundo abençoar Kadosh Baruch Hu. E aí o Tzibur inteiro, todo o coletivo, todo mundo que está lá fala Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, abençoam a Kadosh Baruch Hu, e o próprio Hazan fica quieto, não fala nada, ele só manda, mas ele próprio não faz. Então não, ele também tem que participar, ele também tem que falar Baruch Hashem Evorach Leolam Vaed. ויש נוהגים לענות אחר שליח ציבור אמן, tem que responder amém depois que o שליח ציבור, depois que o Hazan fala ברוך השם המבורך לעולם ועד, אבל השליח ציבור לא יענה אחר אמירת הקהל. Esse costume não é muito comum, tem quem costuma responder amém, se a pessoa tem algum costume de casa assim, בסדר, mas se não é um costume que deve se pegar, mas o próprio שליח ציבור não fala amém. אם השליח ציבור מעריך בניגון בברכו, אומרים הקהל יתברך וגומר, ואין לאומרו אלא בשעה שהוא מנגן, אבל כשאומר התיבות לא יאמרו כלום, אלא ישמעו מה שהוא אומר. Tem alguns sidurim ashkenazim, principalmente, aparece um costume no Barechu, que tem antes das brachot do Kriyat Shema, entre Pesukei Zimra e o Kriyat Shema, tem uma tefilá que se faz, começa com a palavra Itbarach, é uma tefilá um pouquinho comprida. Essa tefilá é feita durante o Barechu, mas somente em lugares onde o Hazan costumava cantar durante o Barechu, cantar algum nigun, algum ritmo. Mas se ele está realmente falando a palavra Barechu et Hashem Mevorach, não se faz esse Itbarach.
ela tem que ouvir e prestar atenção no que o Hazan está falando. Então, só se ele estiver cantando, fazendo alguma melodia, aí pode falar esse Barach, mas não enquanto ele está falando o próprio Barechu. Af mi shelo shamav nashech tzibur shamad Barechu, ela shomea she'atzibur onim baruch, yachol gamu la'anot imahem. Mesmo a pessoa que não ouviu diretamente do Hazan, o Barechu, às vezes ele chegou atrasado na sinagoga, ele entrou no Beit HaKnesset, e justo está todo mundo falando Baruch Hashem Mevarach Lam Vaed, mesmo que ele não ouviu do Hazan, ele também pode levarech et Hashem. Geralmente, esse é o formato. O Hazan fala para todo mundo, vamos levarech, e todo mundo responde. Mas mesmo alguém que não ouviu o Hazan falando isso, ele também pode fazer o próprio Baruch Hashem Mevarach Lam Vaed, mesmo que ele não tenha ouvido do Hazan.